auto-aplicável. Como a regra do jogo aqui para essa licitação é o edital, se o edital não estiver prevendo as sanções administrativas que poderão ser aplicadas, a administração não pode aplicar nenhuma sanção. Esse é o entendimento massificado na nossa doutrina especializada. Outro requisito do edital é o local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto, tanto o projeto básico quanto o projeto executivo, que não cabe em toda e qualquer licitação, claro, mas para aqueles serviços de engenharia, serviços onde compreende um projeto inicial, né, onde vai ser o parâmetro para o licitante se basear e fazer a sua proposta. Então, se for o caso de existir projeto básico ou executivo naquela licitação, a administração no edital tem que mencionar claramente quais os locais onde poderão ser examinados tais projetos. O inciso 6 é de grande importância. Ele trata da necessidade da administração estabelecer as condições para habilitação. Quais os documentos que serão aptos para se habilitar em determinada licitação? A administração vai trazer lá no edital todo o rol completo da habilitação jurídica, habilitação fiscal, técnica, econômico-financeira. Ele tem que trazer todos os documentos no edital. E nós temos visto muitos editais trazendo erroneamente, é erro da administração, trazendo essas informações nos anexos ao edital. E anexo, nós vamos ver aqui que o próprio artigo 40 estabelece que é uma maneira da administração estabelecer regras peculiares de determinadas licitações, e não regras básicas, são regras complementares àquilo que ficou mal explicado no edital. Então, se o edital traz lá cláusulas dizendo o máximo que ele pode usar no edital para estabelecer regra de habilitação é complementar aquilo que já está no edital. Por exemplo, nós sabemos que a habilitação é composta de 4 tipos de documentação, que é a jurídica, a fiscal, a econômico-financeira e a técnica. Nós temos agora a declaração trabalhista, né, mas ela se encaixa aí na habilitação fiscal, declaração de que não existe débitos trabalhistas, não existe inscrito na dívida ativa. Todas essas habilitações têm que vir discriminadas de forma que não possa haver nenhuma dúvida do licitante ao preparar os documentos para se habilitar. Então, supondo que na parte técnica, que é bem polêmica às vezes, dependendo do objeto, exige muito da empresa, são laudos, declarações, além do atestado de capacidade técnica e tal, aí sim a administração pode se valer de anexos para complementar informações que ela já colocou lá no edital sobre a parte técnica. Então ela pode dizer lá na parte técnica, atestado de capacidade técnica, laudos emitidos por IMETO, seja lá qual for o órgão oficial, conforme instrução do anexo tal. Aí ela pode se valer do anexo para explicar aquele documento. E não colocar documentos de habilitação tudo em anexo. Isso confunde muito o licitante, e muitas vezes o licitante deixa de apresentar o documento porque simplesmente não estava pedindo no edital, mas estava lá em um anexo, lá no meio do edital. Certo? Então assim, as condições para participação na licitação, em conformidade com artigos 27 a 31 dessa lei, e forma de apresentação das propostas. O artigo 27 a 31 são aqueles lá que falam dessa documentação que nós já acabamos de falar. E a forma da apresentação da proposta é algo também que preocupa muito, né, o licitante no momento que está preparando essa proposta, porque ele, às vezes ele não sabe em qual envelope vai, porque hoje, apesar da lei geral, a 8666, trazer como regra básica na concorrência, tomada e convite, a abertura do envelope número 1, primeiro, que é aquele que traz os documentos. Hoje muitos estados inverteram isso por conta
da inversão de fase no pregão estão aplicando também nas concorrências, na tomada do preço dos convites. Então, o licitante que está acostumado com aquela regra básica do envelope número 1, habilitação, envelope número 2, proposta, ele pode se deparar com um edital que está exigindo exatamente o contrário. E às vezes ele troca os envelopes e é inabilitado por conta disso. Então, assim, a forma de apresentação, tanto do documento quanto da proposta, tem que estar claro, com uma clara evidência que todos possam ler e enxergar sem maior dificuldade. Então, a forma de apresentação da proposta, se ela vai ser por preço unitário, se vai ser por preço global, que é outra exigência, né, que faz aqui no artigo 40, é o critério de aceitabilidade dos preços. O preço será apresentado unitário ou global, ou por lote. São informações imprescindíveis para que o licitante se sinta mais tranquilo na hora de apresentar a sua proposta e não ser pego de surpresa. O critério para julgamento com disposições claras e parâmetros objetivos. A lei é permeada, a lei de licitação é permeada do início ao fim pela disposição quanto ao critério de julgamento. Ele deve ser sempre objetivo. Se você ver o artigo 3º, o artigo 44, o artigo 45 da lei e os dispositivos de uma forma geral, se você fizer uma analogia da lei, leva à objetividade do julgamento. Mesmo existindo essa previsão legal, aqui no artigo 40 está falando o seguinte: a administração tem que estabelecer critério de julgamento com disposições claras e parâmetros objetivos. Para quê? Para que na hora de proceder ao julgamento, tanto o pregoeiro quanto o presidente de comissão não ficar, né, naquela forma aleatória de julgar. Eu acho que esse aqui está melhor, esse aqui está pior. Não, ele tem que julgar conforme o que foi estabelecido no edital. Isso está mais patente ainda quando a gente dá uma olhada no artigo 41, no caput do artigo 41, que diz o seguinte: que a administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculado. Quer dizer, se a administração estabeleceu as regras do edital, passou a fase de impugnação, que é até o segundo dia útil, antes da abertura, ninguém falou nada, presume-se aceitos, todas aquelas cláusulas, presume-se que todos aceitaram e vão cumprir aquilo lá. A partir daí, o edital vincula tanto a administração quanto o licitante. Não pode descumprir nenhuma cláusula, a não ser que tardiamente, né, após a abertura, se descubra que passou despercebido alguma cláusula no edital que feria frontalmente a lei. Aí é caso de anulação, não há outra saída, porque aquilo que é ilegal deve ser anulado. Isso já tem dispositivo, súmula do STF, já tem jurisprudência, isso é pacífico. Não pode haver ilegalidade num procedimento administrativo, sob pena de macular todo o procedimento. E aí a lei exige que, se deparando com uma certa ilegalidade, isso tem que ser anulado a qualquer momento, mesmo que já passou o prazo e tal, a qualquer momento pode ser anulado. Outra informação do edital, exigência, né, aqui da lei, é que o edital estabeleça locais, horários, código de acesso, meio de comunicação à distância, que serão fornecidos informações, esclarecimentos relativos à licitação. Quer dizer, o edital, ele traz lá todas as suas regras, apesar de trazer a previsão da possibilidade de impugnação, ele deve trazer também uma cláusula dizendo onde pode ser prestados esclarecimentos. Porque muitas vezes a leitura do edital, ele traz dúvidas, mas essa dúvida às vezes não é suficiente para que já saia impugnando o edital. Então, para se aproveitar o tempo, né, aproveitar o processo,
Às vezes é melhor esclarecer a dúvida que foi suscitada ali naquela cláusula do edital do que simplesmente chegar lá e impugnar. Então a lei exige então que a administração disponibilize qual meio, se é telefone, fax, e-mail, hoje e-mail é muito utilizado, onde o licitante poderá prestar fazer esses pedidos de esclarecimento, cuja resposta deve ficar acessível a todo e qualquer cidadão, fica acessível no site da administração ou outro meio que ela disponibilizar, que ela citar no edital. O critério de reajuste está no inciso 11. Hoje, nós sabemos que a lei, aliás, esse inciso aqui do artigo 40, inciso 11, foi acrescentado por uma lei de 94, né, que tratava do critério de reajuste por conta do plano Collor, plano real, né? Então naquela época a gente sabia que o Brasil passava por um momento difícil na economia e a inflação era galopante, por isso que tinha que prever essa questão aqui do critério de reajuste. Hoje não faz tanto sentido, porque nós sabemos que a inflação está controlada, mas a lei não foi, o inciso de lei, ele não foi revogado, ele continua válido. E hoje, por decreto, o reajuste só pode ocorrer após 12 meses de contrato. Então, durante 12 meses não vai haver reajuste. Por isso que o edital traz lá critério de reajuste. Não haverá, é reajustável o contrato. Não se confunde com reequilíbrio de preços. Já dissemos em outra oportunidade, é tema de outra palestra. Recomposição, reequilíbrio de preços. O critério de reajuste, quando a gente fala em reajuste, você tem que se remeter a período inflacionário, medido oficialmente durante 12 meses. Isso é reajuste. Condições de pagamento, o edital tem que prever, né? Sendo que o prazo não pode ser superior a 30 dias, como já dissemos. Instruções e normas para recursos previstos nessa lei. Que recursos? Recursos administrativos. Nós sabemos que, pelo Estado Democrático de Direito, né, a nossa Constituição, está esculpido na nossa Constituição, a Lei 8666 seguiu à risca a determinação constitucional e estabeleceu também, no artigo 109, a possibilidade de recurso, possibilidade do licitante que se sentiu prejudicado poder recorrer da decisão da administração, tanto do pregoeiro quanto do presidente de comissão. Então, esses recursos que estão lá no artigo 109 da lei, eles devem ser mencionados, a forma de apresentação do recurso, o local onde deve ser protocolado, a forma, prazos, tal, ele tem que ser mencionado no edital, é o que diz aqui no inciso 15 do artigo 40. As condições de recebimento do objeto da licitação. Isso aqui também é cláusula importantíssima, porque você, licitante, não pode ficar à revelia, sem saber como entregar o objeto, onde entregar, quando, né? Qual a forma de entrega. Então o edital tem que estabelecer, lembrando que o artigo 73 da Lei 8666, ele trata do recebimento do objeto de duas formas. Ele trata do recebimento provisório, isso pode ser estabelecido no edital, né? A administração pode estabelecer que o objeto será recebido provisoriamente por um período de 10, 15 dias. Para quê? Para que nesse período a administração confira se aquilo que foi entregue é exatamente aquilo que foi solicitado. Porque tem casos que, mesmo pedindo amostra, o licitante levou a amostra, foi aprovado, mas quando entrega o lote, não é condizente com aquela amostra. Por isso que o edital pode estabelecer o recebimento provisório e só após a confirmação desse objeto é que ela dará o recebimento definitivo, após o prazo que ela estabelecer, que a lei fala em 15 dias. O que mais pode ser colocado no edital? Como existem milhares de objetos impensáveis que você
pode fornecer o serviço, né? A lei não consegue contemplar todo e qualquer tipo de objeto. Ela, inteligentemente, o legislador colocou um inciso aqui dizendo o seguinte: outras indicações específicas ou peculiares da licitação. Se aquele objeto é peculiar, é algo muito específico, a administração pode estabelecer regras específicas também para a forma do fornecimento daquele objeto. Então, pode ser números, N coisas aí que a administração compra diariamente, né? Então, não precisa ficar preso, né? A administração não precisa ficar presa a incisos, né? Aquela coisa legalizada. Sim, ela pode se valer de prática comercial para estabelecer regras a respeito daquela coisa específica, daquele objeto específico. O parágrafo 1º diz o seguinte: que o original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas para divulgação e fornecimento aos interessados. Olha, parece absurdo, e eu também acho que é absurdo, mas ocorre às vezes da administração publicar a licitação, fazer a publicação de que irá adquirir determinado bem, o licitante vai até o local adquirir o edital e o edital não está disponível. E o prazo está contando. Então nós sabemos que para cada modalidade tem um prazo determinado. Principalmente no pregão, no prazo é muito curto. Isso é muito prejudicial ao licitante. Por quê? Imagine você, o prazo da publicação do edital até a realização da sessão do pregão é de no mínimo 8 dias. Pode ser mais, mas geralmente a administração utiliza esse mínimo, são 8 dias. Por conta da objetividade, da celeridade, que é o que definiu, que diferenciou o pregão das demais modalidades. Então, se publica hoje a síntese do edital, o licitante vê lá no Diário Oficial, ou através de uma empresa, como aqui a RCC, informa ao licitante associado que foi publicado determinada licitação, é lógico que ele vai em busca desse edital e ele se depara lá com a notícia de que o edital não está disponível. E aí, o que fazer? Se você se deparar com esse problema, você tem que se manifestar à administração de uma forma escrita, né? Porque a licitação é formal, você não pode se valer de telefone nesse momento, porque você não tem prova depois que falou por telefone. Então você tem que se manifestar, protocolar, dizendo que o prazo tem que ser suspenso até que o edital esteja com vistas franqueadas. A partir do momento que o edital estiver com vista franqueada, é que o prazo pode fluir. Senão, tem que ser anulado, né? Ou anulado, ou a administração reconheceu o erro e reabriu o prazo, sob pena de aí sim anular todo o procedimento posteriormente. Tá? Bom, o parágrafo 2º fala dos anexos, dizendo que o que constitui os anexos do edital: projeto básico, orçamento em planilhas, minuta do contrato, especificações complementares do edital, né? Aquilo que nós falamos. E hoje facilitou muito a participação nas licitações, porque criou-se o hábito, apesar da lei não exigir, mas a administração, quase que hoje 100% das administrações, criou o hábito de colocar todas aquelas declarações que ela exige no edital, ela coloca um modelo lá como anexo para orientar o licitante. Agora esclareço o seguinte: aqueles anexos de modelos, eles servem apenas e tão somente como parâmetro mesmo. O licitante jamais pode ser inabilitado se ele não utilizou aquele modelo que está anexo ao edital, e que já aconteceu várias vezes, já tivemos esse tipo de problema, que é uma falta, até eu acho uma falta de inteligência. Por quê? Porque aquilo é modelo, é padrão, é parâmetro. Se você não quiser seguir exatamente aquele modelo, mas quiser adotar o seu modelo, desde que todas aquelas informações estejam disponibilizadas, não há prejuízo nenhum e você não pode ser prejudicado por isso. Pessoal, eu gostaria de apenas acrescentar a questão da divulgação do edital.
O artigo 21 da Lei 8.666 fala o seguinte: o edital tem que ser divulgado em diários oficiais, ou quando o ente federado não disponibilizar em diário oficial, tem que ser disponibilizado em jornais de grande circulação, para que a amplitude dessa divulgação seja a máxima possível, de forma a que todos tenham a oportunidade de conhecer o que a administração pretende adquirir. É isso que eu tinha para falar para vocês nessa pequena palestra. Espero tê-los numa próxima oportunidade, espero ter esclarecido algumas dúvidas com relação ao edital, essa peça tão fundamental nas licitações. Obrigado, boa tarde a todos.